boa tarde. O meu nome é Célia Regina de Moraes Francioli. Eu atuo na área de artes visuais como artesã há mais de 50 anos. Eu trabalho nessa área. Eu resido na cidade de Cambará, norte do Paraná. Sou de origem de italianos. Meus avós maternos vieram da Itália, ainda bem pequenos, nasceram lá, mas vieram para o Brasil e se alojaram em São Paulo, estado de São Paulo, ficaram por uns anos aí e depois vieram para o Paraná, e é onde residiram aqui até falecerem. Os meus avós paternos eram mineiros, vieram de Minas, meu pai também nasceu em Minas e vindo para o Paraná, já acho que mocinho, quando veio para o Paraná, e se alojaram aqui na cidade de Cambará, onde viveram até, minha mãe ainda é viva até hoje, e ficaram aqui. Casaram, tiveram 5 filhos, eu tenho 4 irmãos, né? E 4 de nós moramos aqui, e um mora na capital há algum tempo, mas nasceu aqui, morou também por muito tempo aqui. E eu trabalhei a minha vida toda na área de artesanato. Aprendi artesanato desde muito pequena, e daí eu fazia artesanato em casa, dava aulas em casa particulares, até que foi fundada uma escola profissionalizante na época, e eu comecei a trabalhar nessa escola. Aí fiz um concurso pela prefeitura, passei, nesse concurso e fiquei 25 anos nesse projeto. Aí fechou esse projeto depois de 25 anos e foram abertas centros de convivência dos jovens e adolescentes, e eu comecei a trabalhar com jovens e adolescentes. Trabalhei também, fiz muito trabalho voluntário com jovens, adultos, idosos, e daí eu me aposentei e voltei a trabalhar com aulas particulares. E minha vida toda eu sobrevivi com o artesanato. Meu marido faleceu, eu fiquei com uma filha pequena ainda para dar estudo, para formar ela, e graças ao artesanato é que eu sobrevivi. Sempre trabalhando, dando aulas e fazendo muitas encomendas, Pegando com encomendas e fazendo tudo que aparece de artesanato. E foi assim que eu sobrevivo até hoje, graças ao artesanato. E eu passei muita dificuldade, porque meu marido faleceu e eu morava em uma casa que era construída no terreno do meu sogro. E logo após a morte do meu marido, uma irmã dele quis que vendesse a casa, Porque ela disse que tinha parte também na casa. E tivemos que vender a casa e eu tive que dar entrada em outra, mas tive que financiar porque não deu para me comprar a casa toda. Então eu pago o empréstimo até hoje, o financiamento dessa casa, e onde me dificulta muito. Eu tenho que trabalhar muito e fazer muito artesanato para poder, concluir com o meu salário de aposentada, para poder cobrir as despesas. Meu aprendizado veio de muito pequena, com minhas avós, tanto materna como paterna. Elas faziam muito crochê, muito artesanato, bordavam, faziam crochê, e eu acho que herdei delas esse dom, E muito cedo eu comecei a querer manusear os trabalhos de agulha, com bordados, e elas incentivavam muito eu. Minha mãe também fazia um pouco, mas tinha, 5 filhos, na época, tudo pequeno, e não tinha como ela fazer. Cuidava da gente.
E então, minhas avós que me incentivavam. Eu estudava, não consegui, eu consegui fazer o ensino médio, terminar o ensino médio, e depois faculdade a gente não conseguiu fazer porque tinha que deslocar para cidades vizinhas e era muito difícil. Então eu parei, nesse tempo eu me casei, mas continuei fazendo artesanato. Aí comecei a dar aula em casa, né, aulas particulares. Casei, tinha 2 filhas, tinha que cuidar das meninas, não podia trabalhar fora ainda, né? Então eu fazia os artesanatos, vendia, pegava encomendas e fui assim. Aí depois passei a dar aula particular e depois apareceu esses, essas oportunidades, né, de serviço, de trabalhar nesse centro de convivência, fui trabalhar. Mas o meu aprendizado, eu veio muito de pequena. Eu, minhas avós ensinaram, né, o básico, e daí eu comecei a querer fazer, fui treinando, treinando. Quando mais adulta, comprava revistas, e por meio de revistas eu fui me aperfeiçoando cada vez mais, né? Minhas avós chegavam nas férias escolares, comprava tecido, linha, agulha e riscava os panos para mim bordar. E eu adorava tudo aquilo. E foi passando, e daí elas até me incentivavam muito e falava para mim: "Ah, se fizer tal coisa, nós vamos comprar um presente para você. Se você fizer isso, nós vamos dar um vestido para você." Outra hora era um calçado. Então eu ficava empolgada com aquilo, né? E cada vez mais eu procurava fazer mais certinho, mais caprichado. E assim eu devo a elas, devo às minhas avós, à minha família, né? Que, que me incentivaram muito. E eu acho que foram elas que me incentivaram, né? O meu incentivo veio delas. Porque se não fosse elas, né, me apoiar do jeito que me apoiava, eu não, né, não teria seguido essa profissão que para mim foi tudo na minha vida. Foi tudo, tudo que eu devo, tudo que eu consegui foi através do meu artesanato. Então, as minhas referências são minhas avós. Nossa, eu agradeço muito a elas, que foi muito, muito gratificante o que elas fizeram por mim. Porque elas insistindo para que eu fizesse o artesanato, eu fui tomando gosto, eu fui tomando gosto. E daí foi onde, né, foi me formando no artesanato. E agora, depois, né, o começo foi através de revistas. E depois a internet, né, que a internet na minha vida foi uma benção. Que até hoje eu pesquiso muito, muito, muito na internet. Tem noites que eu passo a noite inteira procurando, né, alguma coisa que eu quero fazer e que eu não... Às vezes eu faço muita coisa, então às vezes a gente, né, esquece. E a internet ajuda muito, muito, muito. Eu trabalho com crochê, meus produtos é crochê, tricô, todo tipo de bordado eu faço, né? Faço muito enxoval de bebê, blusas para adultos de tricô, bordo, faço jogos de cozinha, enfim, uma infinidade de coisa. E trabalhei muito nos projetos, né? Muitos nos projetos em feiras artesanais, que de vez em quando tem nas minhas cidades, e eu participo, né? E é onde que a gente pode expor os trabalhos da gente, né, para o público. É muito bom. Nossa, muito bom. Trabalhei nos projetos culturais no CRAS, Semeia, fiz trabalho voluntário em asilo, que é muito gratificante também. Trabalhei muito tempo mesmo com artesanato. Trabalho, né? Na verdade. E minha experiência foi nesses projetos, né, que eu fiz, que trabalhei, e nos voluntariados também foi muito bom, muito gratificante, né, de ensinar idosas, que às vezes tinha idosos até com depressão, e eu levava artesanato até elas, e elas falavam para mim que, nossa, era uma benção, que o artesanato na vida delas era tudo. E daí trabalhei muito tempo com elas.
com os artesanatos, com crochê, com o tricô, com os bordados, riscava os bordados para elas, para as idosas, né? Elas levavam para casa e assim foi muito tempo. E depois que veio a pandemia, aí tivemos que parar com tudo isso, né? E foi muito triste. Nossa, para mim foi muito terrível, porque eu parei, né, de ter um aumento no meu orçamento, porque daí eu fiquei só com a minha pensão, aposentadoria que eu tenho, né? E eu precisei fazer uma cirurgia de particular. E nessa cirurgia eu tive que gastar muito dinheiro, precisei fazer empréstimo para poder fazer a cirurgia particular. E eu tenho diabetes e tomo um remédio meio caro. Então eu tive que fazer um empréstimo e para mim foi muito difícil, porque daí eu tive que parar um tempo de fazer meus artesanatos, né? Minhas clientes também que eram fiéis a mim, muitas perderam o serviço por causa da pandemia, né? Ficou difícil o material, matéria-prima na minha cidade ficou escassa, tive que ir para cidades vizinhas comprar esse material. E aí a gente tem que pagar pedágio, tem que combustível, né, pra gente ir, ou às vezes pagar passagem para ir de ônibus, e se tornou mais caro, né, os produtos. Tivemos que aumentar o preço dos produtos e as clientes também se afastaram um pouco, né, porque não poderiam sair de casa, então ficou meio difícil pra gente nessa parte. E eu tomo remédio de diabetes meio caro, como eu falei, eu tenho que comprar esse remédio, eu tenho que pagar a prestação de minha casa e ficou muito difícil. E eu tenho um plano, aliás, é um plano e um sonho que eu tenho faz há muito tempo, muito tempo mesmo, de abrir uma loja. Depois que passar essa pandemia, né, eu queria fazer isso. E eu tenho uma garagem na minha casa, em frente à minha casa. Então eu queria fazer uma loja nessa garagem, né, para expor mais meus trabalhos, né? Mostrar mais ao público. Só que para isso eu preciso de verba. E só com o meu salário e meu artesanato, né? Você sabe que artesanato tem muita gente que dá valor, mas tem muito também que acha que, né, que artesanato não é trabalho, que é um passatempo, mas não. A gente perde muito tempo, né? E o lucro não é tanto. Então, eu conto com vocês. Eu queria muito ganhar esse auxílio para mim realizar o meu sonho, porque senão é impossível. Com o que eu ganho é impossível arrumar essa minha porta, né, minha garagem, para mim poder fazer minha lojinha. Que aí eu sei que com essa lojinha eu acho que eu ia ter mais lucro, né? Porque daí e vender, ia ter mais vendas, porque o pessoal passando e vendo tudo meus produtos, eu iria ter mais encomendas, né? Ia ter mais vendas. Então, e ela tá muito detonada, minha garagem tá bem detonada e não tem como. Se eu não arrumar e fazer alguma coisa nela, não tem como eu abrir minha lojinha. E eu ficaria muito feliz, né, se eu pudesse abrir essa loja e aumentar o meu orçamento. Para mim viver mais, né, em paz, mas sem conta, muita conta para pagar. É água, é luz, só com o meu salário fica bem difícil. Então eu espero que vocês ouçam esse vídeo meu com muito carinho e que me ajudem, se eu puder, né, se eu merecer, né, ganhar esse auxílio. E eu agradeço, né, tudo que eu tenho foi através do meu artesanato. Agradeço também toda minha secretária da cultura aqui da cidade, que é muito amiga da gente, coopera muito com a gente, né, promovendo as feiras, né, de artesanato.
Só que com a Covid aqui foi muito difícil, porque aí parou tudo, né? Mas agora parece que tá voltando ao normal. E eu agradeço meus avós, agradeço minha família que me incentivou, porque se não fosse o artesanato, eu não sei o que seria de mim, não. Porque foi o que me ajudou minha vida inteira. Criar minhas filhas, né? E sobreviver com tudo através do artesanato. Então, eu espero ter a colaboração de vocês. Boa tarde, fique com Deus e obrigado.